Eu sempre fui considerado o filho responsável da família, aquele que tirava boas notas, que ajudava em casa, que nunca causava problemas. Mas por trás dessa fachada, eu estava me afundando em uma mistura de ansiedade e exaustão que ninguém parecia perceber. Cada vez que minha mãe me dizia que eu deveria ser um exemplo para os outros, cada vez que meu pai repetia que eu não podia decepcioná-los, eu sentia como se estivesse carregando um peso impossível de sustentar. Chegou um momento em que acordar todos os dias já era uma batalha. Eu estudava, trabalhava meio período e ainda precisava atender a todas as expectativas familiares. Mas não havia espaço para mim, para respirar, para simplesmente ser. Meus amigos começaram a notar que eu estava cada vez mais calado, distante. E quando uma pessoa que eu confiava me disse: "Você não pode continuar assim, você precisa cuidar da sua cabeça", eu percebi que tinha razão. Foi então que decidi que precisava falar com meus pais. Só de pensar nisso, meu estômago já se revirava. Cresci em uma casa onde pedir espaço soava como ingratidão. Eu sabia que a conversa poderia não ser bem recebida, mas não dava mais para fingir que estava tudo bem. Naquela noite, esperei até depois do jantar. Minha mãe recolhia os pratos, e meu pai lia as notícias no celular. Eu respirava fundo, ensaiando mentalmente o que diria. "Mãe, pai, posso falar com vocês um minuto?" Minha voz saiu mais trêmula do que eu gostaria. Eles se olharam de imediato, como se já esperassem algo sério. Sentei-me à mesa novamente, com as mãos suadas. Eu queria dizer que ultimamente tenho me sentido sobrecarregado. A escola, o trabalho, tudo junto. Eu sinto que preciso de um tempo para mim, um espaço. Só para poder respirar e cuidar da minha cabeça. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai baixou o celular devagar, e minha mãe parou de secar os pratos. Eles me encaravam como se eu tivesse acabado de falar a coisa mais absurda do mundo. Meu coração disparava. Eu não sabia se havia me expressado direito, mas sabia que estava sendo honesto pela primeira vez em muito tempo. A única coisa que eu não imaginava era que essa pequena frase, "preciso de espaço", seria o estupim de uma reação tão inesperada que mudaria tudo entre nós. O silêncio daquela noite durou apenas alguns segundos, mas para mim pareceu uma eternidade. Meu pai se recostou na cadeira, cruzou os braços e me encarou de um jeito que eu já conhecia muito bem. Era aquele olhar que ele usava quando achava que eu estava inventando problemas. Espaço. Ele repetiu a palavra, como se tivesse ouvido uma ofensa. "Você já tem tudo o que precisa aqui. Comida, um teto, seus estudos pagos. Do que mais você precisa?" Minha mãe não demorou a entrar na conversa, mas a reação dela foi ainda mais intensa. Ela deixou o pano de prato cair na pia e se aproximou de mim com os olhos marejados. "Como assim você precisa de espaço?" ela disse, quase chorando. "Nós sempre estivemos aqui por você. Você acha que é fácil ser mãe? Você acha que eu não me sinto cansada também? E agora você vem dizer que quer distância?" Senti um nó na garganta. Não era isso que eu queria dizer. Não era rejeição, não era falta de gratidão. Mas as palavras delas estavam distorcendo tudo. "Mãe, não é isso. Eu só preciso cuidar da minha saúde mental. Eu não tô pedindo para ir embora de casa, eu só preciso de mais compreensão, menos cobrança." "Saúde mental?" Meu pai interrompeu com ironia, rindo de forma seca. "No meu tempo, ninguém falava disso. A gente trabalhava, estudava e aguentava. Você está sendo fraco." Aquelas palavras me atravessaram como uma faca. Fraco. Eu já passava noites em claro, lutava contra crises de ansiedade escondido, e ainda assim ouvia que o problema era a falta de força. Minha mãe começou a andar de um lado para o outro, cada vez mais nervosa. "Então é isso? Tudo o que fizemos não valeu nada? Você só pensa em você mesmo. Enquanto seus pais se sacrificam, você vem dizer que precisa de espaço?" Eu tentei explicar de novo, mas quanto mais eu falava, mais parecia que eles ouviam outra coisa. Na cabeça deles, meu pedido era uma traição, uma ingratidão. Acabei em silêncio, sentado ali, com o coração esmagado. O jantar que deveria ter sido uma simples noite em família se transformou em um campo de batalha emocional. Naquele momento, eu percebi que pedir ajuda em casa seria mais difícil do que eu imaginava. O que eu pensava que seria uma conversa sincera e libertadora se transformou em um muro de acusações e lágrimas. E o pior é que, ao invés de me darem espaço, meus pais começaram a me vigiar ainda mais nos dias que seguiram. Depois daquela noite,
Nada mais parecia normal em casa. Eu tinha acreditado, mesmo que por um instante, que meus pais poderiam tentar me entender. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Ao invés de me darem o espaço que eu tinha pedido, eles começaram a me cercar cada vez mais. Na manhã seguinte, quando desci para tomar café, percebi o olhar diferente da minha mãe. Ela não disse nada no começo, mas deixou o prato diante de mim com força, como se aquele gesto simples carregasse toda a raiva que ela sentia. Dormiu bem? Perguntou em um tom frio, quase sarcástico. Assenti, sem coragem de iniciar outra discussão. Meu pai, sentado à mesa, me observava de forma silenciosa, mas pesada. Quando levantei para sair, ele falou: "E vê se não some o dia inteiro. Você anda estranho demais." Senti meu estômago revirar. Eu só queria ir para a escola e depois trabalhar em paz, mas parecia que agora cada movimento meu estava sob vigilância. Nos dias seguintes, a situação piorou. Minha mãe começou a me ligar várias vezes quando eu estava fora, querendo saber com quem eu estava, o que estava fazendo, porque demorava. Se eu não atendia na hora, ela mandava mensagens longas cheias de acusações. "Você está escondendo algo de nós. Depois de tudo que fizemos, é assim que nos trata?" Eu tentava explicar que estava apenas cansado, que precisava de silêncio, de tempo para organizar minha cabeça. Mas parecia que cada palavra minha era usada contra mim. Uma noite, quando cheguei mais tarde do que o habitual porque estava estudando na biblioteca, encontrei meu pai na sala, esperando. "Você acha que somos idiotas?" Ele perguntou, sem levantar a voz, mas com aquele tom cortante que sempre me assustou. "Essa história de precisar de espaço. Isso é desculpa. Você está escondendo alguma coisa." "Pai, não é nada disso. Eu só não aguento mais tanta pressão." Ele riu, mas não foi um riso leve. Foi um riso amargo. Pressão? Pressão é sustentar uma família, trabalhar até tarde, pagar contas. Você não sabe o que é pressão. Minha mãe entrou na conversa logo depois, já com lágrimas nos olhos. "Você não nos ama mais, é isso? Tudo o que eu peço é que você seja o filho que sempre foi. Por que está nos tratando como inimigos?" Naquele momento, percebi que a situação estava fugindo do meu controle. Eu não queria tratá-los como inimigos. Eles eram meus pais. Mas cada tentativa de pedir ajuda estava sendo interpretada como ataque. Cada palavra virava uma arma contra mim. Comecei a me sentir sufocado dentro da minha própria casa. O lugar onde eu deveria encontrar segurança e compreensão estava se tornando o epicentro da minha ansiedade. Eu já não tinha vontade de voltar para casa depois da escola ou do trabalho. O quarto que antes era meu refúgio parecia uma prisão, onde o silêncio era preenchido por pensamentos pesados. E, pouco a pouco, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Talvez a única forma de respirar de verdade fosse sair de casa, mesmo que por um tempo. A ideia de sair de casa começou como um sussurro distante na minha mente, mas, com o passar dos dias, esse sussurro virou um grito impossível de ignorar. Cada discussão, cada acusação injusta, cada olhar de desconfiança me empurrava um pouco mais para essa decisão. Eu ainda lutava contra ela, porque no fundo, deixar a casa dos meus pais parecia uma traição. Mas já não havia paz. A gota d'água aconteceu em uma noite de sábado. Eu tinha passado o dia inteiro fora, estudando e tentando distrair a cabeça. Quando cheguei, encontrei minha mãe sentada no sofá com os olhos vermelhos de tanto chorar. Meu pai estava de pé, de braços cruzados, como um juiz esperando para dar a sentença. "Onde você estava?" ele perguntou. "Na biblioteca, pai. Eu já disse que tenho estudado lá." "Mentira!" Minha mãe gritou, levantando-se. "Eu liguei 2 vezes. Você não atendeu. Você está escondendo alguma coisa de nós. Você não confia mais na gente." Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Eu tentei explicar, tentei manter a calma, mas meu pai me interrompeu de novo. "Se você não está feliz aqui, talvez seja melhor ir embora de uma vez." Essas palavras ecoaram na sala, pesadas, irreversíveis. Minha mãe ficou em choque, mas não o contradisse. Eu, por outro lado, fiquei paralisado. Parte de mim queria implorar para que ele não tivesse dito aquilo. Mas outra parte, uma parte cansada, machucada e sufocada, percebeu que talvez fosse exatamente isso que eu precisava ouvir. Naquela noite, me tranquei no quarto e chorei em silêncio. Eu não queria sair brigado, não queria abandonar meus pais. Mas se ficasse, eu ia me perder de vez.
Ia continuar sendo o filho obediente que sufocava tudo dentro de si, até não sobrar nada. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para um amigo de confiança. Cara, eu não aguento mais ficar aqui. Posso dormir na sua casa por uns dias? Ele respondeu quase imediatamente. Claro. Vem amanhã. Não precisa explicar nada agora. No dia seguinte, preparei uma mochila com algumas roupas, meu computador e um caderno. Quando saí do quarto, minha mãe percebeu. O que você está fazendo? Ela perguntou, a voz embargada. Olhei nos olhos dela e disse, pela primeira vez sem hesitar, eu preciso ir, mãe. Só por um tempo. Eu não estou bem e aqui dentro não consigo melhorar. Ela começou a chorar de novo, implorando para que eu ficasse. Meu pai, em silêncio, apenas me observava com aquele mesmo olhar duro. Eu queria abraçá-los, queria que eles entendessem, mas sabia que não entenderiam agora. Fechei a porta atrás de mim com as mãos tremendo. No momento em que respirei o ar da rua, senti um peso sair dos meus ombros. Era assustador, sim, mas também havia uma estranha sensação de liberdade. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava escolhendo a mim mesmo. Os primeiros dias fora de casa foram estranhos. Eu acordava no sofá do meu amigo e, por alguns segundos, sentia aquele peso no peito, como se estivesse atrasado para alguma obrigação ou prestes a enfrentar outra briga. Mas, depois, vinha a lembrança. Eu estava livre. Não completamente, não para sempre. Mas pela primeira vez em muito tempo, havia silêncio ao meu redor. No começo, eu carregava uma culpa enorme. Minha mãe me mandava mensagens longas, cheias de lágrimas e acusações veladas. Você me abandonou, depois de tudo que fiz por você. Volta para casa, a gente resolve isso aqui. Meu pai não dizia nada diretamente, mas soube por um tio que ele andava comentando que eu estava confundindo liberdade com rebeldia. Ler e ouvir essas coisas doía, mas eu comecei a perceber que essa dor não era sinal de que eu estava errado. Era sinal de que eu finalmente estava rompendo um ciclo. Na casa do meu amigo, as coisas eram simples. Eu ajudava com pequenas tarefas, estudava em silêncio e, pela primeira vez, tive tempo para encarar meus próprios pensamentos sem interrupções. Comecei a escrever em um caderno tudo o que eu sentia: medo, raiva, tristeza, mas também alívio. Cada palavra no papel parecia me libertar um pouco mais. Também voltei a correr no parque. Antes, eu sempre dizia que não tinha tempo, mas agora, com menos peso emocional, meus pés se moviam de forma quase automática, como se quisessem me lembrar que eu ainda tinha energia, que ainda podia ir em frente. Um dos maiores passos foi procurar ajuda profissional. Não foi fácil. Admitir que eu precisava de terapia parecia, no fundo, confirmar o que meu pai sempre dizia, que eu era fraco. Mas logo percebi o contrário. Conversar com uma psicóloga me mostrou que reconhecer meus limites era justamente o contrário de fraqueza. Era coragem. Ela me ajudou a enxergar que eu sempre tinha vivido para atender às expectativas dos meus pais. E que, quando finalmente pedi algo por mim, o choque deles não foi sobre o meu pedido em si, mas sobre o fato de eu ter rompido o papel que eles me deram desde criança. Eles não estavam preparados para enxergar o filho como um adulto com limites próprios. Com o tempo, fui me fortalecendo. As mensagens dos meus pais ainda chegavam, algumas mais duras, outras mais carinhosas, mas agora eu já não respondia de imediato. Aprendi que eu tinha direito de pausar, de respirar, de responder apenas quando me sentisse pronto. Comecei a me olhar no espelho de uma forma diferente. Ainda havia olheiras, ainda havia marcas do cansaço, mas atrás delas eu conseguia ver alguém que estava lutando, alguém que finalmente estava tomando as rédeas da própria vida. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti uma fagulha de esperança. Depois de algumas semanas fora de casa, percebi que algo dentro de mim havia mudado. Não era apenas a ausência das brigas, nem o silêncio que agora me permitia dormir melhor. Era um tipo de clareza que eu nunca tinha experimentado antes. Pela primeira vez, comecei a entender que pedir espaço não era um ato de egoísmo, era um ato de sobrevivência. Quando finalmente me senti pronto, aceitei encontrar meus pais para uma conversa. Confesso que tremia só de pensar nisso, mas eu sabia que precisava encarar. Marquei de ir à casa deles em um domingo à tarde. Quando cheguei, minha mãe me recebeu com os olhos marejados, e meu pai, como sempre, mantinha a postura rígida, sem demonstrar nada. Sentamos na sala, e o silêncio inicial quase me engoliu. Eu respirei fundo e comecei: eu não vim aqui para brigar.
Eu só quero que vocês entendam o que eu senti. Eu nunca deixei de amar vocês. Mas eu estava me perdendo dentro de casa. Eu precisava de espaço, não porque vocês não importam para mim, mas porque eu também importo. Minha mãe chorava baixinho, mas não me interrompeu. Meu pai parecia desconfortável, mas, pela primeira vez, não rebateu de imediato. Continuei. Eu sei que vocês deram muito por mim e sou grato por isso. Mas gratidão não significa que eu devo me anular. Eu também tenho limites, e se eu não cuidar deles, ninguém vai cuidar. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas diferente dos outros que já tínhamos vivido. Não era um silêncio de acusação, e sim de digestão. Como se, finalmente, minhas palavras estivessem encontrando algum espaço para ser ouvidas. Meu pai pigarreou, olhou para mim e disse, com voz baixa, a gente. Talvez tenha exagerado. Foram poucas palavras, mas vindas dele, soaram quase como um pedido de desculpas. Minha mãe apenas balançou a cabeça, enxugando as lágrimas, sem conseguir falar muito. Eu não saí daquela conversa com uma solução mágica. Meus pais não se transformaram da noite para o dia. Ainda havia resistência, ainda havia dificuldade em compreender o que eu sentia. Mas, pela primeira vez, senti que uma porta tinha sido aberta. O mais importante, porém, não foi a reação deles. Foi a mudança em mim. Eu aprendi que colocar limites não significa amar menos. Pelo contrário, significa amar o suficiente a si mesmo para não se perder nos outros. Hoje, quando penso naquele momento em que tive coragem de dizer eu preciso de espaço, percebo que foi o início de uma nova fase da minha vida. Uma fase em que não vivo apenas para corresponder às expectativas, mas também para ouvir a minha própria voz. E se há algo que eu gostaria que outras pessoas aprendessem com a minha experiência, é isso. Você tem o direito de existir como indivíduo. Você tem o direito de respirar. E, às vezes, o maior ato de amor próprio é simplesmente ter coragem de dizer: eu preciso de espaço,